Som. Boa noite a todos. Que bom que nós estamos na nossa casa, uma noite maravilhosa, para receber essas bênçãos que o nosso Pai Celestial nos encaminha, com essas palavras da Márcia, agora, que já nos coloca numa condição de receptividade, para que as vibrações das nossas palavras de hoje realmente nos transformem em pessoas melhores, em espíritos melhores. E quando a gente busca a casa espírita, a gente busca porque a gente está com algum problema, normalmente, né? Pouquíssimas pessoas vêm até a casa espírita se não está com problema, por saúde, problemas familiares, financeiros e tudo mais. A gente gostaria de ter as respostas, mas as respostas que a gente precisa demanda trabalho. Então, vindo na casa espírita, vindo nas palestras, a gente começa a colher algumas pequenas sementes de luz, algumas pequenas sementes que não vão germinar de imediato. Essas sementes plantadas, elas vão levar algum tempo para germinar, para dar os frutos, para a gente começar a realmente entender o significado dessas palavras que a gente recebe aqui. Quando a gente fala casa espírita, nós estamos falando de um ambiente cristão, um ambiente em que a gente segue o Evangelho, e um ambiente que a gente busca a nossa reforma íntima. A nossa reforma íntima nada mais é do que a desconstrução do que nós somos no passado, do homem velho, para a construção de um homem novo, que é tudo que a gente precisa. Aprender a amar, aprender a perdoar. As mudanças que a gente gostaria que acontecesse no planeta começam em nós. Então tudo isso que a gente está falando aqui, e eu não me excluo disso, é um esforço pessoal. E nós estamos agora já em novembro, né? E daqui a pouquinho já é dezembro, daqui a pouquinho já é ano novo, né? E o que a gente pretende para o ano novo? É esse o tema da nossa palestra de hoje. O que a gente gostaria que o ano novo trouxesse para a gente de bom, que esse ano ainda a gente não conseguiu conquistar. Tudo isso que a gente gostaria que tivesse já no ano que vem, começa na nossa mentalização, nas nossas vibrações e o que a gente está emitindo de pensamento para construir o ano que vem melhor. Então começa agora, nesse ano aqui, nesse momento, a emissão de ondas positivas, né, para que a gente realmente consiga o ano que vem estar navegando em ondas mais tranquilas, em um ambiente mais produtivo, um ambiente mais amoroso, um ambiente mais tranquilo. Então, o ano novo está chegando, né? Falta pouquinho aí, 30, 40 dias para chegar o ano novo. E como sabemos que o ano novo está chegando, com certeza todos nós que estamos aqui, nós desejamos um ano novo melhor do que os anos passados, né? 2020, 2021, 2022. Nós gostaríamos que o ano de 2023 fosse um ano melhor, e com certeza. E agora, nesse momento, emitindo essas ondas de pensamento, nós começamos a construir o que exatamente eu gostaria que tivesse o ano que vem, né? Mais amor, mais respeito, mais fraternidade, mais caridade. Aonde começa isso? Começa em nós. Será que eu realmente estou sendo amoroso, caridoso, fraterno, né? Eu estou dizendo por mim, né? O Edson falando aqui, não é porque é um palestrante que é melhor que as outras pessoas. Será que eu estou praticando realmente tudo aquilo que eu aprendi na casa espírita? Vamos pensar um pouquinho nas nossas bagagens, né, do nosso espírito, do que nós já conseguimos adquirir nessas últimas encarnações passadas. Se nós pensarmos nessa nossa encarnação, nesse momento, quantas experiências nós passamos já nessa encarnação, algumas boas, agradáveis, e outras nem tanto. Algumas experiências difíceis, né? Algumas experiências que fizeram a gente pensar um pouco. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu comecei a frequentar o Espiritismo, há 35 anos atrás, mais ou menos, foi no momento em que a minha mãe teve um AVC, né? Naquela época, eu tinha a minha crença já dentro do cristianismo, mas no catolicismo. Dentro daquele pensamento que eu tinha, da forma como que eu pensava Deus,
a partir desse momento em que no nosso ambiente familiar aconteceu esse transtorno, que foi a doença, né, eu comecei a questionar, né, por que Deus tinha sido tão cruel com a gente, né? Por que fez isso com a minha família? Por que fez isso com a gente? Por que nós? Né? E essas perguntas, ela incomoda, né? Ela não deixa a gente tranquilo, porque você quer a resposta. A partir disso eu comecei a buscar informação, buscar leituras e tudo mais, e cheguei no Espiritismo, né? Algumas outras coisas mais contribuíram para isso, mas eu acabei chegando ao Espiritismo através de um momento difícil, através da doença, através de um momento familiar muito difícil e da falta de entendimento. Graças a Deus, o Espiritismo me trouxe as respostas que eu necessitava, né? Eu acabei de falar agora que o ano que vem começa em nós. Nós começamos agora a construir o ano que vem, com o nosso pensamento, com as nossas vibrações, com a nossa mudança íntima. E naquele momento que a gente estava passando por aquela experiência da dor no ambiente familiar, para encontrar as respostas foi preciso rever conceitos, né? Tudo aquilo que eu ouvia falar de espiritismo, ouvia falar do kardecismo, eu tive que rever esses conceitos, quebrar barreiras, né? Porque lá fora, muitas pessoas, quando não entendem sobre o espiritismo, acham que é uma coisa do mal, que dentro desse ambiente, a gente fazendo, enfim, rituais, que não tem nada a ver com o verdadeiro espiritismo. Mas, enfim, a partir de alguns estudos e a partir de leituras, começa uma transformação, um entendimento melhor. A partir do momento em que a gente entende que o universo é regido por leis, pelas leis universais, né? E essas leis, elas servem para todo mundo. Não é só comigo, com a Márcia, com a Neuza, é para todo mundo. E a partir do momento que nós desrespeitamos as leis, a gente responde por isso, pelos nossos atos. E eu falei agora há pouco que a gente já tem uma bagagem nas nossas encarnações passadas. Então, nesse momento, nós estamos trazendo uma bagagem das nossas encarnações passadas, né? E já temos essa experiência. Por quê? É muito tranquilo a gente chegar num ambiente como esse hoje, ouvir essas palavras e sair daqui um pouquinho mais, com a nossa mente um pouquinho mais clara, né? Alguma coisa que não seja entendido aqui nesse momento, eu posso questionar. Edson, da onde você tirou isso? Da onde eu busco essa informação? Qual livro você leu essa informação? Né? Em tal lugar, assim, assim. Kardec estudou os fenômenos espíritas a ponto de a gente ter, há 160 anos, 170 anos, uma doutrina esclarecedora que nos serve de base de estudo e que permite a nós nos transformarmos, sim. Quando a gente está falando no ano que vem, né, esse ano aqui passou muito rápido, nós já estamos em novembro, né? O mês que vem já é dezembro, daqui a pouquinho já acaba o ano, né? Então vamos começar assim, a partir de toda essa bagagem que a gente já comentou até agora, das nossas encarnações, de tudo aquilo que eu já aprendi no Espiritismo, de tudo aquilo que eu ainda vou aprender no Espiritismo, tudo isso está me servindo de bagagem, a ponto de eu conseguir rever conceitos, mudar minha forma de pensamento, tentar me transformar, tentar fazer a minha transformação íntima. Quando eu falo a minha transformação íntima, é muito pessoal. Eu ouvi num estudo dentro de uma casa espírita, dentro desses anos de estudo, a seguinte frase: cada um de nós é responsável pelo seu próprio aprimoramento. Olha a responsabilidade disso. Eu não consigo mudar o outro. Eu não consigo fazer com que aquela pessoa enxergue as coisas da mesma forma que eu enxergo. Por quê? Eu passei por algumas experiências e essas experiências me serviram de alguma forma para a minha transformação. Eu não consigo mudar o outro. Por mais que eu esteja aqui na frente falando agora, que é muito bom, essas experiências que a gente passa, que me serviu de uma forma de abrir os olhos, cada um de vocês vai assimilar isso de alguma maneira. Então, cada um de nós é responsável pelo nosso próprio aprimoramento. Lembrem sempre disso. E o ano novo que vai chegar aí, que é um ano novo que a gente gostaria que realmente tivesse mais prosperidade, mais saúde, mais paz de espírito e mais amor, ele tem uma referência maravilhosa dentro da nossa casa, né? A nossa maior referência para colocar em prática tudo isso que eu estou falando é o nosso Mestre Jesus. Quando Jesus, há 2000 anos atrás, vem na Terra, deixa uma lição maravilhosa, ensina através das suas parábolas, naquele povo daquela época tão difícil entendimento,
E passados esses 2000 anos, essas informações ainda estão presentes com a gente. É essa referência de Jesus que a gente deve buscar como fonte de luz e referência para a nossa transformação íntima, né? E quando Jesus deixou as informações dele dentro do Evangelho, dentro das parábolas, acima de tudo, ele deixa a lição do amor, né? E o nosso planeta Terra, ele só vai se transformar realmente num planeta melhor, num mundo melhor, quando toda a humanidade, quando todos nós soubermos praticar o verdadeiro amor, né? O amor incondicional. É muito difícil, porque aqui dentro da casa, falando dessa forma, todo mundo tranquilo, num ambiente protegido, entre nós, irmãos, né? É muito tranquilo falar dessa forma, então é fácil falar de amor, mas no mundo nosso lá fora, né, no nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, na violência, qualquer um de nós em algum momento pode esquecer de tudo isso no momento em que alguém pisa no nosso calo. É só alguém pisar no meu calo, vocês vão descobrir o verdadeiro Edson, né? Então, assim, nesse momento aqui, o que a gente está tentando passar? Todas essas palavras são pequenas sementes que nós estamos tentando transferir. Como eu falei no começo, são sementes que faz parte do nosso esforço pessoal, né? Tá aqui agora buscando isso, e a minha transformação. A minha transformação, ela vai partir de um esforço pessoal. Eu podia estar lá em casa agora assistindo novela, futebol, enfim, fazendo um monte de coisa, mas eu preferi estar aqui agora, tentando transferir essas informações, para que a gente saia daqui com uma certa clareza de pensamento. Por que eu estou falando tudo isso agora? Vindo para cá hoje, conversando com a Neuza, e comentando sobre o tema da palestra, surgiu essa preocupação, esse tema, de falar sobre o Ano Novo. Como eu disse, falta aí 30, 40 dias para começar um Ano Novo. Começamos o Ano Novo em festas, né? Todo Ano Novo começa em festa, com a nossa família, festejando. No dia seguinte, quando acaba as festas, a gente retoma a nossa rotina. Tudo de novo, né? Tudo de novo. A gente retoma a nossa rotina, trabalho, família, escola, faculdade, e a gente acaba esquecendo isso que eu estou falando agora. É isso que a gente está comentando aqui agora. A dificuldade nossa em colocarmos em prática no nosso dia a dia tudo isso. A nossa dificuldade, assim, é natural no ser humano que a gente tente retornar ao momento estável que a gente estava, porque a mudança traz dificuldades, traz desconforto. Então, levando para casa hoje, a partir da nossa festa de Réveillon desse ano, vamos voltar a pensar um pouquinho nessa palestra aqui. O Edson falou lá no dia 9 de novembro, né, que eu precisava começar esse ano com o pé direito, realmente colocar em prática o que realmente é importante. E o que é realmente importante para nós nesse momento, verdadeiramente falando? Seria legal a gente parar para pensar um pouquinho, se for possível, na frente do espelho, olhar na nossa face e fazer essa pergunta: o que eu realmente estou precisando hoje para fazer a minha transformação? Porque falar é fácil, a gente vem aqui, fala, e de repente colocar em prática é difícil. Porque para colocar em prática, nós vamos mexer numa questão que são os nossos valores pessoais, né? Tudo aquilo que eu acredito como verdade hoje. Quem somos nós hoje, nesse mundo que nós vivemos hoje? Por que nós estamos aqui nesse momento? Quem sou eu nesse momento? Por que o Edson está aqui na frente falando? O que construiu esse Edson hoje falando aqui, né? Naturalmente, a gente vai encarar a seguinte resposta: o que nós somos hoje, né, é fruto de uma relação com o nosso meio ambiente, com os nossos pais, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com a sociedade, e à medida que a gente foi convivendo com essa sociedade, com as nossas referências de humanidade, a gente foi construindo valores, né? E esses valores hoje formam a minha forma de pensamento. Está dando para compreender? Então a minha forma de pensamento hoje me faz o que eu sou hoje, né? Só que eu estou contente com aquilo que eu sou hoje, né? Plenamente satisfeito com aquilo que eu sou hoje.
sabendo que eu tenho muitas falhas, muitos erros, muitos defeitos, quantas coisas nesse exato momento eu gostaria de mudar em mim e que eu ainda não consegui mudar. Então eu preciso rever conceitos, olhar no espelho, fazer a pergunta: o que realmente eu preciso para fazer essa minha transformação íntima? Me transformar num ser humano melhor, me transformar num ser humano que sabe perdoar, num ser humano que é capaz de praticar o amor verdadeiro, a caridade, a fraternidade, enfim, o que Jesus falou, né? Quando Jesus, lá no momento do martírio na cruz, que ele fala a seguinte frase: Pai, perdoai que eles não sabem o que fazem, né? O que mudou daquela civilização, naquele momento de Jesus, há 2000 anos atrás, para a nossa civilização nesse exato momento? O que mudou? Se naquele momento Jesus coloca dessa forma: Pai, perdoai que eles não sabem o que fazem, o que acontecia ali naquele momento? Muitos erros, muitos equívocos, muita violência, a ponto dele ser crucificado, né? Alguém que veio trazer a palavra de amor teve a triste história que ele teve. Então nós hoje, passados esses 2000 anos, nós continuamos ainda cometendo alguns erros, alguns deslizes, né? Já melhoramos muito, muito. Um exemplo dessa mudança que a gente pode considerar no planeta é a forma como nós estamos nos relacionando hoje com o nosso meio ambiente, com os animais, o próprio ser humano contra o próprio ser humano. Porque hoje nós já estamos falando em coisas, por exemplo, não comer carne, né? Respeitar os animais, a natureza, coisa que no passado era muito difícil você falar isso. Então a humanidade já melhorou, nós já melhoramos enquanto civilização, só que ainda falta muito para a gente realmente encontrar o nosso caminho e evoluir cada vez mais. E é importante também lembrar que é preciso aceitar as coisas que a gente também não consegue mudar. É muito difícil, nesse momento em que a gente convive com todas essas dificuldades, a gente conseguir resolver todos os problemas. Tem coisas que a gente não consegue mudar. Então eu acabo entrando às vezes em conflito pessoal, em coisas que eu não consigo mudar. E essas coisas que eu não consigo mudar, eu preciso entender que tem muita coisa que não está na minha mão, que eu dependo de outras pessoas para fazer algumas mudanças. E aí a humildade, eu acho que é a palavra-chave nesse momento. A humildade de entender que eu não sou um Deus, que eu não sou capaz de mudar tudo, né? E entender também que essas coisas que eu não posso mudar, eu tenho que confiar em Deus, confiar numa sabedoria divina, que tudo aquilo que a gente ainda não consegue transformar, que a gente não consegue mudar, fé, entendeu? Fé, não se desesperar, né? Não entrar em pânico, porque é um momento que a gente está passando, principalmente nesse momento agora de transição, que é muito difícil entender realmente tudo que está acontecendo. Então, tudo que a gente não conseguir mudar, fé, esperança, que a gente vai em algum momento ter alguma resposta do plano maior. E quando Jesus fala também, né, que ele nos ensinou que devemos também amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, né? Conseguimos amar o nosso próximo? Então vou fazer uma pergunta que acho que cabe bem nesse momento. O que é a felicidade? O que é a felicidade tão almejada por todos nós? A felicidade é relativa para cada um, né? Se a gente estudar um pouquinho a doutrina espírita, nós vamos saber que o planeta Terra, ele não é um planeta que vai nos permitir, nesse momento, atingir a felicidade plena, né? O mundo feliz, ele está um pouquinho longe da índole que a gente conseguiu atingir. O mundo feliz a gente vai atingir a partir do momento que a gente conseguir evoluir. Então a felicidade, que é uma felicidade relativa nesse momento nosso de evolução, eu acho que começaria aqui, né? Amar ao próximo, que é a lição que Jesus nos deixou. E amar ao próximo, é fácil eu amar alguém que me ama, né?
Mas amar o meu inimigo, amar aquela pessoa que não é muito benquista é difícil, né? Porque mesmo no ambiente familiar, com as pessoas que a gente sempre está mais próximo, sempre tem aquelas pessoas que mexem na nossa ferida, né? Que é aquela pessoa que vai mexendo, que podia estar quietinho, mas vai lá e cutuca essa ferida. Então aí a gente realmente demonstra a nossa raiva, o nosso ódio, às vezes o nosso desejo de vingança. Então o amor verdadeiro e o nosso esforço pessoal conseguiria transformar tudo isso. Então isso é um esforço pessoal. Lembrar também que além do amor ao próximo, é preciso o amor próprio, né? O amor ao nosso corpo, essa ferramenta que nós temos hoje, que está nos permitindo a evolução do nosso espírito. O que eu estou fazendo com esse corpo meu hoje? De que forma eu estou tratando esse corpo? De que forma eu estou protegendo essa roupa física para que eu consiga chegar na minha idade avançada em condições de permitir ao meu espírito a evolução? Então, o respeito ao próprio corpo, o respeito a essa ferramenta que está nos permitindo a evolução. Então, o amor próprio também é importante. E quando eu falo assim também do respeito ao corpo, né? O nosso corpo e o nosso espírito hoje ele é uma coisa única, né? E os nossos sentimentos, eles fazem parte desse respeito também ao nosso corpo. Porque quando eu desenvolvo alguns sentimentos não tão bons, né? Em algum momento a gente realmente acaba escorregando e tendo alguns sentimentos não tão bons. Raiva, inveja, ódio, né? Esses sentimentos, eles fazem mal tanto para o nosso espírito como para o nosso corpo. Toda vez que eu sinto raiva, que eu não controlo essa raiva que eu sinto de alguém, o meu próprio corpo vai ser afetado com isso, né? Então aí entra naquela questão das leis naturais e da lei da ação e reação, né? E a gente emitindo um pensamento de raiva para alguém, toda vez que você emite um pensamento, esse pensamento ele é uma onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética, já está comprovado pela ciência, ela tem uma trajetória, né? E essa trajetória pela qual esse nosso pensamento vai, ele volta. Então, se eu estou emitindo um pensamento ruim para alguém, quem vai ser o mais prejudicado com isso? Então, a gente está... Que a raiva é um veneno que a gente toma, querendo que o outro... Exatamente. Não é? E a questão do sentimento é tão importante. Eu não sei se vocês se lembram no filme Nosso Lar, tem um determinado momento que o André, ele vai morar na casa da mãe do Lísias, e na hora do jantar existe um pequeno desconforto ali que a menina sai da mesa, né? Só que no filme não explica muito bem o que acontece ali, mas no livro, lá no filme vocês vão lembrar que o André tenta até sair da mesa para ir falar com ela e o pessoal não deixa. Fala, não, fica aí porque na mesa não é lugar de discussão. Porque toda vez que a gente entra em atrito, principalmente na hora da alimentação, o alimento é envenenado com essa vibração mental. Então, olha a importância da nossa vibração de pensamento, tá? Então, isso é só um exemplo. Então, vigiar os pensamentos também, né? Quem ama a Deus acima de todas as coisas, respeita a si próprio e as leis naturais. Como eu falei, né? Jesus em seu martírio na cruz proferia as palavras: perdoai, eles não sabem o que fazem. Então o Mestre é a nossa maior referência e modelo de amor. Nós que desejamos um ano repleto de coisas boas, não temos outra saída a não ser procurar construir um mundo nos espelhando no exemplo de Jesus. A construção de um mundo melhor, de um planeta de regeneração como a gente pretende, está nas nossas mãos. Um outro exemplo também, que eu já citei aqui, mas eu vou falar novamente. Recentemente eu estava lá em Peru, na minha cidade, durante a pandemia, e eu fui na padaria comprar pão, né? Quando eu cheguei na padaria, tinha alguns pães em cima da mesa na porta de entrada, e naquela época lá o pessoal estava falando naquela questão de movimentação de gente dentro do ambiente, né? E aí aqueles pães estavam na porta da padaria, embalados. Eu perguntei para a menina se aqueles pães eram para venda. Ela falou, não, esses pães aí são pães para as pessoas que não podem pagar.
a padaria fazendo isso. E eu achei fantástico isso daí. Falei, meu, olha que coisa maravilhosa, uma ação anônima numa padaria, numa cidadezinha perdida no mapa, é a ação de uma pessoa doando os pães para quem não pode pagar. Então isso é amor ao próximo. A construção de um mundo melhor está em nossas mãos. Quantas ações a gente não poderia fazer hoje, simples dessa forma, para mudar o mundo ao nosso redor, né? E assim, se a gente for analisar, falamos um pouquinho sobre evolução, agora há pouco, sobre a nossa bagagem anterior das reencarnações. Se a gente começar a estudar as civilizações passadas e a forma como o planeta vem evoluindo, existe sim o declínio de violência no planeta. Se alguém tem dúvida disso, vamos buscar estudar um pouquinho sobre isso, né? Tem uma matéria de um psicólogo americano, chama-se Steven Pinker. Ele publicou alguns anos atrás uma matéria nos Estados Unidos, foi meio polêmico, falando a seguinte manchete: o planeta nunca esteve tão pacífico, né? E aí ele faz um estudo sobre a história das civilizações, do quanto a humanidade já foi cruel, né? E o quanto está existindo um declínio dessa violência no planeta. E eu comentei agora há pouco aqui também sobre essa violência. Ela está reduzindo não só contra o ser humano, contra o próprio ser humano, mas contra a natureza e contra os animais. Então a gente está evoluindo, e isso é a ciência que está falando, não é o espiritismo, tá? Então é uma informação interessante que a ciência está trazendo e que o espiritismo também está auxiliando nessa construção. Então nós fazemos parte de um planeta hoje que está na busca da luz, na busca de Deus. O nosso esforço pessoal está construindo esse momento, não está sendo fácil, né? Todos nós sabemos como é difícil o nosso dia a dia, mas a gente não pode perder a fé, a esperança e a crença de que o nosso Deus, o nosso Pai maior, ele tem um planejamento perfeito. Não existe falha no planejamento divino. Então a gente sai daqui hoje com uma mensagem de que nós estamos, apesar de todas as nossas dificuldades, apesar de tudo que está acontecendo de ruim, seguindo uma trajetória de luz, né? Construção de um ano melhor já começou aqui nesse momento, tá? Eu vou pegar uma palavrinha que o Edson falou aqui hoje e vou colocar no meu dia a dia lá fora. E eu me coloco nessa posição também, tá? A partir de hoje, começar realmente a fazer uma análise da minha vida íntima, das transformações que eu gostaria de fazer intimamente, para que o ano que vem realmente seja um ano melhor. O nosso horário já está acabando e provavelmente até o final do ano a gente vai voltar aqui e fazer uma palestra, mas se por acaso a gente não conseguir se encontrar, eu gostaria nesse momento de desejar sim vibrações de um ano novo melhor, vibrações de um ano novo de esperança, de paz, de construção, de proteção para a nossa família, de proteção para o nosso país, né? Força na nossa jornada, crença em Deus e em Jesus. A gente não está sozinho. Nesse exato momento o plano espiritual está vibrando conosco. Tenho certeza que felizes de todos nós estarmos aqui nesse momento, nesse congraçamento de pensamentos no caminho do bem e no caminho da luz. Obrigado a todos, vão em paz. Obrigado.